Eu, eu quero saudar a todos vocês mais uma vez com a bênção do nosso Deus, com a paz que emana do Senhor, que essa paz seja real na sua vida, mesmo se você estiver passando por algum momento complicado na sua vida. Eu desejo que o Senhor Jesus inunda a sua vida de paz, que você encontre nele forças, porque ele é a única saída para todas as nossas lutas, todos os nossos problemas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é 28 de fevereiro, estamos chegando ao final, né? Último dia do mês de fevereiro, nós estamos nos aproximando já do terceiro mês do ano de 2022. E aqui estamos nós, em mais uma madrugada com Deus, nos apegando às suas promessas, crendo na sua misericórdia e confiando que Ele não falhará. Ele cumpriu, Ele prometeu que derramaria sobre a sua igreja a chuva cerúlea nos últimos dias, né? E não há dúvida que nós já estamos nos últimos dias. Nós estamos acompanhando aí as mazelas dessa vida, o pecado tem trazido muito sofrimento e os sinais apontam que Jesus está voltando. E nós estamos acompanhando com muita tristeza o que tem acontecido na Ucrânia, a guerra, né? E olha que Jesus fala que nos últimos dias nós ouviríamos falar de guerra e rumores de guerra. Lamentamos o sofrimento dos nossos amigos e irmãos ali da Ucrânia, da Rússia, mas ao mesmo tempo nós nos enchemos de esperança porque estamos vendo tudo isso acontecer. Indica que nós estamos muito próximo da volta de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Eu quero convidar Paulo, meu querido irmão Paulo. Bom dia mais uma vez, Paulo. Bom dia, companheiro. Tudo bem com você, Paulo? Como é que está a esposa? Bem, graças a Deus, está aqui comigo. Paulo, eu quero convidá-lo a fazer essa oração de consagração nesse momento. É possível? Uma hora. Vamos lá. Fica à vontade, Paulo. Fica à vontade. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos, Senhor, neste momento, nesta madrugada. Agradecemos-te pela vida, pela proteção, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua presença constante em nossa vida, nos guardando, nos protegendo, guiados contigo, na direção do teu Espírito. Abençoa cada vida nesta hora, os momentos que se seguem, cada pessoa. Abençoa cada família que está conectada neste momento. Guarda-nos nos teus braços, que o teu santo e divino Espírito continue presente em nossa vida, concedendo acima de tudo o poder para fazer a tua vontade. Nos abençoa nesta hora, Senhor, e toma em tuas mãos, irmãos, lá na Ucrânia, na Rússia. Tem misericórdia daquele povo. E louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, meu irmão. E nas suas orações, queridos, intercedam sim em favor dos nossos irmãos. Eu não falo apenas à igreja adventista, mas de todo o povo da Ucrânia. Nas suas orações, intercedam para que a paz volte àquele lugar, né? Que o presidente russo seja quebrantado pelo Espírito Santo e cesse com esse sofrimento ali com aquele povo. Nesse momento nós vamos estar fechando os áudios para que nós possamos continuar a nossa jornada aqui. Apenas alguns amigos terão a oportunidade de falar. E vamos louvar o Senhor cantando no iniciar dessa madrugada. Brilhar por Jesus. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. E não
Mas se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Muito bem, queridos, retornamos, aqui estamos novamente, voltamos todos juntos. Eu tive a alegria e a satisfação de estar com a nossa irmã Cris, lá no Rio de Janeiro, o nosso irmão Valadão, professor, aliás, o irmão Valadão, e também o Márcio lá de Barra do Pujuca. Que nosso Deus traga resposta às suas orações, conforme a vontade dEle, de acordo com o querer dEle. Muito bom estar com vocês, viu? Deus abençoe, que Deus, em todos os sentidos, queridos,
resolva o problema que vocês estão enfrentando, familiar, saúde, enfim. Que o nosso Deus seja sempre a força de cada um de vocês. Amigos, nós vamos entrar agora no nosso tema de hoje. Nós estamos estudando o livro A Jornada do Pastor Jair Góes, né? 40 Madrugadas com Deus. E nós estamos na 33ª jornada. E o tema geral do que nós estamos estudando aqui, as madrugadas, é a importância do Espírito Santo no tempo do fim. E nós estamos agora entrando na parte final dos 10 mandamentos. E hoje falaremos sobre o Espírito Santo e o 9º mandamento. Nós, nessa jornada de 40 madrugadas, passamos por algumas fases, e essa é a fase final que estamos estudando dos 10 mandamentos. Então, faltam apenas 7 madrugadas para nós fecharmos, então, essas 40 madrugadas, estudando essa jornada da importância do Espírito Santo no tempo do fim. Você querendo dar a sua participação, é só levantar a mão virtual e nós liberaremos o áudio para que você também dê a sua participação. É muito importante também que você contribua, trazendo também orientações e informações para nós. E como todas as madrugadas, quando possível, nós temos aqui a presença do nosso ilustre pastor Robson, que tem nos auxiliado com muitas informações nessas jornadas. Pastor Robson, muito bom dia, seja muito bem-vindo. É sempre bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Mário. A alegria é nossa, Mário. O privilégio é meu. Deus seja louvado. Muito bom. A irmã disse que não estava ouvindo aqui, deve ser o áudio dela, viu, irmã? A irmã Givaneide, parece que ela disse que não está ouvindo nada, mas deve ser o áudio dela, porque eu estou ouvindo muito bem, né? Mário. Pastor Robson, eu quero saudar aqui o casal, nosso casal lá de Belfort Roxo, Lauriane, a sua esposa. Olha, o testemunho de vocês, gente, aquilo ali foi tremendo, viu? Eu tive a ousadia de pregar sábado e eu contei a experiência de vocês. Aquilo ali foi um milagre divino, amigo. Que coisa impressionante. Como Deus realmente age, atua de forma poderosa. Não há limites, Laureano, para Deus atuar em prol de salvação das pessoas. Mesmo aquele que nos fazem mal, não é? Deus tem um cuidado especial para essas pessoas. Deus continue usando vocês de forma tremenda, onde quer que vocês botarem a planta do pé de vocês, que vocês sejam instrumento de Deus, viu? Deus continue abençoando vocês. Pastorzão, nós estamos aí chegando ao final dessa fase dos 10 mandamentos, e hoje vamos falar sobre o 9º mandamento. Eu acho que todo mundo aqui conhece, né? O 9º mandamento, está lá em Êxodo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é muito grave, né, pastor? Essa peneira de Sócrates aí, não é, que ele coloca aí, pastor Jair Góes, é muito interessante essa peneira, né, quando você vai falar alguma coisa de alguém, ou quando alguém vem falar com você, não é? É interessante o que ele conta aí, né? Dizendo que um rapaz procurou o filósofo, né, Sócrates, e falou que precisava contar alguma coisa a ele a respeito de outra pessoa. Então, quando Sócrates então olhou para ele, né, e perguntou para ele o seguinte: ele estava lendo um livro, então tirou os olhos do livro, olhou para o rapaz e fez uma pergunta. E ele fez a pergunta dizendo o seguinte: o que você vai me falar dessa pessoa? Já passou pelas 3 peneiras? Então ele fala de 3 peneiras. Já passou pelas 3 peneiras? E o rapaz disse: 3 peneiras? Não sabia o que ele estava falando. Ele disse: sim, a primeira peneira, né? A primeira peneira é a peneira da verdade, ou seja, aquilo que você vai me contar é um fato ou é um boato, né? Porque é aquela história que você vai me contar realmente aconteceu, você viu, é verdade, é um fato, não é? E aí ele diz assim: olha, caso tenha sido,
não precisa me contar. Não é? Caso tenha ouvido falar, ou seja, se o que você vai me contar não foi você que viu, não é um fato, você apenas ouviu falar, então não precisa você me contar, se só você que ouviu falar. Porque eu me lembro muito, Mário, de uma história, né? Às vezes o pastor, no distrito, o povo gosta de ficar contando coisa para o pastor, né? Pastor, preciso falar de fulano, não sei o que, tal, tal. Aí, às vezes, vem contar coisa que ele ouviu falar, né? Então, Sócrates disse, se você apenas ouviu falar, não me conte, né? Então, ou seja, me fale de algo que seja uma verdade comprovada, não de algo que alguém disse, tá certo? Aí ele disse o seguinte, bom, suponhamos que o que você tem a dizer seja verdade. Então, você precisa passar agora pela segunda peneira. A segunda peneira, segundo Sócrates, é a peneira da bondade. Ou seja, o que você vai me contar é uma coisa boa? Ela vai me ajudar a ter uma imagem positiva dessa pessoa de quem você quer falar? Não é? Então, essa é a segunda peneira. Primeira peneira, a peneira da verdade. A segunda peneira, a peneira da bondade. Então, tem alguma coisa boa que você vai me contar? O que você vai me contar vai me ajudar a ter uma visão positiva dessa pessoa? Não é? Então, essa é a segunda peneira. Bom, se o que você quer me contar é verdade e é uma coisa boa, precisa passar ainda pela terceira peneira, né? Que é a peneira da necessidade. Então, convém contar? O que você vai me contar vai resolver alguma coisa? Vai valorizar a pessoa? Vai promover a amizade? Ou seja, tem algum propósito benéfico nisso que você está falando? O que é que vai mudar? Não é? Vai ser bom para quem? Tá certo? Vai fazer diferença em quê? O que você tem para me contar? Bom, se você passou o que você tem para me contar nas 3 peneiras, então conte, porque tanto eu como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Agora, se ao contrário, o que você tem para me contar não passa nas 3 peneiras, então isso é uma fofoca e não estou interessado em saber, não é? Fofoca só serve para envenenar o ambiente, fomentar a discórdia entre os irmãos, colegas e amigos. Então, veja, essa ilustração serve para ressaltar o princípio do 9º mandamento. Falar sempre a verdade e o que destaca as virtudes das pessoas e aquilo que vai ser útil. Não é? Mateus 5:37, Jesus disse, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e o que disso passar vem do maligno. Não é? Então, é importante a gente analisar muito aquilo que tem gente que gosta de estar contando tudo, né? E conta coisas que às vezes não vai trazer nenhum benefício, vai criar problema e vai fazer as pessoas terem uma impressão negativa dos outros, né? Então, esse verso aí de Mateus fala do padrão da verdade para o povo de Deus. Devemos falar a verdade, aquilo que é bom e aquilo que vai ser útil, que vai ter alguma utilidade para as pessoas, entendeu, mano? É interessante aqui essa parábola, essa história do Sócrates, não é? Uma forma bem clara de ilustrar, pastor Robson, que não há benefício nenhum em falar mal das pessoas, não é? É impressionante como tem pessoas que se contentam em fazer isso, não é? Olha, pastor Robson, a gente nos conhece, eu fui ancião durante muitos anos, eu passei um período agora, 8 anos fora do ancianato da igreja. E nesse período, os irmãos, muitos irmãos, fazendo queixa disso, fazendo queixa daquilo. E aí eu perguntei assim, ô irmão, me diz uma coisa, por que você está me contando isso? Por que você está insistindo com essa situação? Eu não estou me sentindo confortável em ouvir você falando de fulano. Você já procurou ele? Já conversou com ele? Não, fulano não vale nada. Eu falei, irmão, eu também não vale nada, então eu não tenho interesse não, viu? Porque eu sou pior do que o irmão que está falando aí. A minha situação não é muito boa em relação a isso aí. E durante esse período, eu percebi que alguns irmãos, eles fazem questão de fazer isso, mas não é para benefício próprio, muito menos para ajudar a pessoa que está falando.
de quem está falando. É mais realmente por, eu não sei se é fofoca ou é falta do que fazer. Olha, se você não está gostando da pessoa, não gosta do que ele faz, do que ele está falando, o ideal não seria ir até a pessoa do que sair falando, difamando, né? Eu tive uma oportunidade, por sinal, eu me desentendi com essa pessoa. Eu tenho algumas pessoas que eu considero amigos. Eu recebi, nós estávamos numa determinada reunião e alguém falou mal de uma pessoa que eu gosto muito. E o que ela falou não foi verdade. E isso gerou um desconforto muito grande, porque eu tive que desfazer da pessoa na presença de todo mundo ali. Eu disse: olha, você escolheu a pessoa errada para falar mal de fulano. E ela ficou sem graça, porque se você alimenta uma situação dessa, amigo, você vai estar dando vazão para que ele continue fazendo isso. Né? Você não gosta do Rodrigues? Vá a ele e diga para ele. Aí sai falando, disseminando. O nono mandamento cai por terra, né? É um ótimo dizimista, é um ótimo guardador do sábado, faz isso, mas anda falando mal do Rodrigues. Isso é muito Mário, irmã feio. Rita está com a mão levantada, viu? Quem? Rita está com a mão levantada. Ah, irmã Rita! Bom dia, minha irmã Rita. Abra seu áudio. Bom dia. Olha aí, apareceu a Margarida, Oi, nunca irmã mais. Rita. Que Saudade bom de vê-la você, aqui, Rita. viu? Que alegria receber sua Deus pessoa aqui, irmã Rita. Louvado seja Deus, manhã está melhor. E graças a com fé em Deus estou de volta à batalha, em nome de Jesus. Amém, irmã Rita. Amém. Seja bem-vinda, Rita. Seja muito bem-vinda, viu? Oh, meus irmãos, ouvindo esse tema, eu fiquei aqui, lembrei de um fato assim muito importante. Porque assim, essa questão da falação, nós como líderes e amigos precisamos muito, aliás, sem o Espírito Santo a gente não consegue ter sabedoria para discernir a situação. Eu lembro que numa época, eu e o irmão Mário estávamos na liderança da igreja, né? E uma irmã chegou um sábado de manhã aqui trazendo um assunto gravíssimo sobre uma irmã. E o assunto era tão sério porque se tratava de uma liderança da igreja. E quando ela falou o assunto, eu falei assim, para quem mais, assim, ó, irmã, me diz uma coisa, essa informação que você está me trazendo, você tem certeza do que você está falando? Ah, irmã, uma pessoa da rua que não é cristã falou. Eu disse, mas me diz... Aí eu falei, você pretende o quê com essa informação? Porque isso é muito grave. Você me dizendo, eu vou ter que procurar a pessoa obviamente, eu vou ter que dizer a fonte de informação, como é que chegou até mim. Não, minha irmã, pelo amor de Deus, porque foi alguém que me falou e tal e tal. Eu disse, com quem mais você falou? Aí ela disse, eu falei com a irmã fulano de tal, eu digo, volte lá, porque se o nome dessa pessoa, essa situação sair, e essa pessoa requerer o direito dela, né, reivindicar o caráter dela, e seu nome estiver no meio da situação, isso dá cadeia. Aí ela pôs a mão na cabeça e disse, meu Deus, irmão, eu digo, volte lá e converse com a pessoa com quem você falou, que esqueça a situação. Aí conversei com ela, mas aquilo ficou em minha mente. Eu orei, procurei pastor William, que era o pastor da época. Eu disse, pastor, vamos lá comigo, que eu preciso saber se realmente isso procede. Acredite, irmãos, que eu não dormi, orei, jejuei por essa pessoa e fui lá. Realmente havia uma situação de risco, mas nada tinha a ver com o boato infame que chegou até nós. Impressionante que o problema que estava acontecendo foi resolvido para a glória de Deus, e hoje essa família é uma família referência. Então, eu fico olhando a importância do que a Bíblia diz. Você soube alguma coisa de seu irmão? Vamos lá com objetivo redentivo, não é? Porque eu fiquei preocupada com a situação, muito preocupada, e a gente conseguiu preservar
o boato não se rendeu, uma situação que estava acontecendo na família foi resolvido. Agora, imagine se tivesse dado livre trânsito a esse comentário, se tivesse permitido que as coisas fluíssem nessa linha do falso testemunho. E a informação era um falso testemunho, não estava acontecendo, né? Então, se apegaram de uma situação, de uma discussão, de um problema que teve lá, para boatar uma coisa errada. Então, nós precisamos realmente ter muito cuidado, porque isso é uma ação de Satanás. É muito E ainda tem preocupante. gente, né, Hermeta, que para ouvir essas coisas e ainda sai fazendo o que a pessoa fez, né? Alguém leva uma informação equivocada, uma fofoca, essa pessoa, em vez de dar um ponto final ali, como a senhora fez, ainda sai comentando um ponto, olha, não diga nada para ninguém. Ó, isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Eu tenho um texto aqui, irmã Rita, pastor Robson, se você tiver com a sua Bíblia aí, o texto é Êxodo 23, eu acho até que o pastor Edson colocou aí. Êxodo 23, versículo 1, que diz assim, não admitirás falso rumor. Admitirás. Oi? Não admitirás. Não Não admitirás. admitirás falso rumor e não porás a tua mão com ímpio para seres testemunha falsa. É praticamente o Êxodo 20, né, pastor Robson? Exato. Aí está falando, né, esse mandamento se refere à ação de mentir, de caluniar, né, de dizer inverdade sobre alguém, né, buscando prejudicar ou denegrir a imagem da pessoa. Então, é principalmente quando você está, como disse a irmã Rita, quando você está semeando notícia falsa, né? O famoso fake news que está na moda hoje, né? Então, é notícia falsa sobre alguém. Você está contando uma coisa que não é verdade a respeito da pessoa. Então, o nono mandamento, ele proíbe exatamente isso, a mentira, o mexerico, o testemunho falso contra o nosso próximo, né? Tanto no dia a dia, como diante de um tribunal, né? Diga, João. Mário, o que o Oi, pastor Rodrigo. Robson falou é muito importante do fake news. Então, de acordo com o princípio de Sócrates ali que o pastor citou, então se chegou um fake news para mim, eu dissemino esse fake news, eu estou envolvido também nessa mentira também. Não é verdade? Exatamente. Você está compartilhando uma É. mentira, exatamente, João. Você está ou seja, por isso, irmãos, eu sempre recomendo nos grupos que eu faço parte de uma série, um bocado de grupo de WhatsApp, eu digo, irmão, antes de você compartilhar qualquer vídeo, qualquer áudio, qualquer mensagem, primeiro, comprove, procure saber se é verdade, se foi assim mesmo, se aconteceu desse jeito, se é assim mesmo, se aquilo que você está compartilhando é verdade, para você não cair, né, nessa ideia de estar compartilhando uma falsidade, uma mentira. É muito importante que a gente comprove, né, se certifique. E outra coisa, essa peneira de Sócrates é muito importante. Mesmo que seja verdade o que estão falando para você, eu pergunto, qual é o proveito que você vai ter em compartilhar esta verdade? Essa verdade vai beneficiar quem? Qual o benefício que isso? Porque tem gente que tem aquele negócio, não, a verdade tem que ser dita. Queridos, nós temos que ter cuidado, né? Nem toda a verdade precisa ser dita. Eu lembro muito de Jesus dizendo assim, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas você não pode suportar. Então, Jesus tinha verdade para dizer, mas as pessoas não estavam prontas ainda para receber aquela verdade, por isso ele não disse. Então, nem toda a verdade tem que ser dita. Certo? Não é só se é verdade, lembra da peneira aqui, né? Primeiro, se é verdade. Segundo, se vai beneficiar a pessoa, vai trazer uma imagem positiva dela. E terceiro, se vai fazer diferença, né? Então, se isso é importante as pessoas saberem. Então, é importante de passar por esse crivo, não é aquilo que vamos falar, né? Devemos ter cuidado. Levíticos, pastor Robson. Levíticos, no Exato, desculpa, pastor Robson. pode dizer. Me perdoe. No lá. livro de Levítico, Não, no capítulo 19, ele fala que a fofoca e o mexerico, né? O mexerico é um atentado contra a personalidade de alguém. Irmã Rita pediu a palavra? Pois não, irmã Rita. Abra seu áudio. Irmã Rita, abra seu áudio, está fechado. Isso. Outra coisa que eu falo, além dessas fofocas, gente, é como a gente conta uma história, como a gente se refere a uma fala de alguém.
Porque a depender do que eu acrescento, ou na entonação, né, no tom de voz, ou na intenção, eu também levanto um falso testemunho. Tem que se ter muita espiritualidade, muita comunhão com Deus para você ouvir e entender o que a pessoa quer dizer. Porque quando eu passo um assunto, eu posso estar dando uma visão completamente diferente do que a pessoa quis dizer. Como dizer assim, que quem conta um conto aumenta um tanto. Isso é complicado. Tanto de forma positiva, eu dou uma ênfase para poder quem está ouvindo acreditar na minha versão, ou então eu não dou a ênfase correta e aquilo que a pessoa falou passa a ter um sentido diferente do que ela disse. E isso é muito preocupante. A Bíblia diz também que quem habitará no meu santo monte? Deus fala que aquele que, como o pastor Robson falou, que anuncia uma verdade com o propósito de denegrir, não entrará no reino de Deus. E aquele que supôs um fato, olhou, ouviu, tirou uma dedução errada e também causou uma situação de difamar a pessoa, a Bíblia é clara em dizer que não entrará no reino dos céus. Então, o 9º mandamento é um assunto muito sério, na minha visão, né? Com Exato. certeza, Morrita. Muito obrigado, Morrita. Pastor Robson, Mateus capítulo 18, ele nos aconselha a como lidar com as faltas do próximo, né? Uhum. Diz que é para você ir lá entre ti e ele só, né? Primeiro passo é esse. Eu lembro de uma vez de um irmão na feira, em Capim Grosso, estava em Capim Grosso, um irmão na feira me disse assim, pastor, eu tenho que lhe falar uma coisa, o que é? Esse irmão falando de tal está bebendo. Eu disse, mas você viu, né? Não, mas a pessoa me falou e tal. Eu digo, e você foi falar com ele? Disse, não, pastor, não. Eu digo, não, presta atenção. Eu não vi, né? Eu não vi o irmão bebendo. Alguém me falou, eu não procurei o irmão para perguntar a ele se ele bebeu. E agora você quer o quê? Que eu vá lá falar com o irmão, perguntar a ele? Como é que eu vou saber? Então, tudo bem, eu vou lá, mas vou dizer assim, foi o irmão fulano de tal que me disse que o senhor estava bebendo. Entendeu? Eu vou ter que lhe entregar, vou ter que dizer a ele. Tá? Ah, não, pastor, pelo amor de Deus. Eu digo, então pronto, irmão. Irmão, eu nunca ouvi falar nada a respeito desse irmão. Entendeu? Se o senhor não viu, se o senhor viu, o senhor vai lá e fala com ele. Converse com ele. Porque a recomendação de Jesus é essa. Vai lá, o senhor que viu, o senhor que foi testemunha, vá lá conversar com ele. Fale com ele. Se ele mudar de atitude, acabou, irmão. Ninguém mais precisa saber disso. Morre aí o assunto. Acabou o problema aí. Agora, eu não vou sair daqui. Eu vou lá na casa do irmão para conversar com o irmão de uma coisa que eu não vi. Entendeu? Eu não sou testemunha. Quem é testemunha é o senhor. Então, se o senhor não quer falar com ele, como é que o senhor quer que eu fale? Agora, se eu for falar com o irmão, vou ter que dizer que foi o senhor que me disse. Né? Aí aperta então, aí. Pastor, então, deixa quieto. Então, pronto, ele deixa quieto. E o tempo passou, nunca ouvi falar nada desse irmão. O irmão continuou firme na igreja lá, nunca ouvi falar nada. Então, nós devemos ter muito cuidado com essas coisas. E já tive um problema com um cidadão que também me procurou para conversar, um assunto também sério. Quando eu fui conversar com ele, ele se zangou porque eu disse quem foi que me contou. Eu digo, mas você queria que eu fizesse o quê? Você foi quem me falou. Quando o irmão perguntou quem ele disse, eu digo, foi fulano. Aí ele ficou chateado comigo. Ele é meu amigo hoje, mas na época ele ficou chateado comigo. Porque eu falei, digo, mas se foi você que me falou, ia dizer o que a ele? Né? Que um passarinho me contou? Não. Quem me contou foi fulano. E Mário, essa questão de você espalhar conversa, olha, eu tenho uma situação pessoal. Aí em Camaçari, eu vivi o momento mais duro, mais doloroso em relação a amizades. Na minha vida, eu vivi aí em Camaçari com uma pessoa amiga por causa de... eu não vou dizer que... Não sei se foi um falso testemunho que a pessoa deu, se a pessoa contou um fato verdadeiro, só que não fui eu que fiz, não fui eu que falei a coisa, foi uma outra pessoa, mas a pessoa deduziu que tinha sido eu. E por causa disso, uma amizade de anos, de certa forma, eu não vou dizer que ela acabou, mas ela não foi mais a mesma, nunca mais, depois desse episódio. E eu, sinceramente, eu fiquei doente durante algum tempo. Eu sofri muito nesse acontecimento. Foi um sofrimento muito doloroso na minha vida, por causa de uma pessoa que foi falar. Eu acho que essa pessoa, ela queria fazer uma média
entendeu? Com a outra pessoa, e foi divulgar um acontecimento que não trouxe nenhum benefício para ninguém, não acrescentou em nada, mesmo que tenha sido verdade, que eu não sei se é verdade, se foi verdade o fato, não sei se o fato foi verdade, entendeu? Mas ela espalhou, ela contou uma coisa que trouxe um prejuízo muito grande para a minha vida, assim, no momento, assim, não me prejudicou em outras coisas, mas, assim, internamente, eu sofri muito por causa disso, porque eu fui ofendido, eu fui julgado, condenado e sofri a pena de uma coisa que eu não fiz por conta dessa fala dessa pessoa na casa dessa família lá. E uma amizade de muitos anos, de certa forma, acabou. Não somos inimigos, mas não voltamos a ser os amigos que éramos antes por causa disso. Eu depois procurei quem levou a conversa para lá, repreendi a pessoa, conversei com ela, conversei numa boa, conversei com ela e disse a ela, agora volte lá e desmanche o que você fez. Vá lá e diga. Porque essa pessoa pensa que fui eu que falei. E não fui eu. Então você vai lá e esclareça esse assunto com a pessoa que você falou. E você não devia ter feito isso. Porque você podia ter causado até a morte de alguém com esse boato que você foi, com isso que você foi falar. E aí vai acontecer o que está escrito lá no Salmo, no Provérbios 6, 16 a 19, né? A Bíblia fala de 7 coisas que Deus detesta e uma que ele abomina. E exatamente o que ele abomina, diz o verso 19, é a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então, a coisa que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Não é? Então, é interessante dizer, a Bíblia diz que Deus abomina, a sua alma, a alma de Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. Então, quando você vai na casa de alguém, contar que uma pessoa falou mal daquela pessoa, que o que alguém falou a respeito dela, você está semeando o quê? Contenda entre irmãos, que foi o que essa pessoa fez comigo lá. Aí, ela não era de Camaçari, a pessoa, ela era de um outro lugar, mas ela foi aí a Camaçari, na casa de uma família de amigos, e ela semeou uma situação terrível, que eu saí, quando eu tive esse encontro com essa pessoa descarregou, despejou assim, sabe? Com raiva, falando comigo, me ofendeu, sabe? Ela não me deu chance de defesa, não me deu oportunidade de defesa, não é? E é interessante porque essa pessoa, ela, antes eu admirava essa pessoa por um aspecto. Ela era uma pessoa assim como você, Mário, falou. Ela não aceitava que alguém falasse mal de um amigo dela na presença dela. Se alguém chegasse para essa pessoa para falar mal, ela dizia assim, olha, eu sou amigo de fulano e não admito que você fale dele aqui no meu estabelecimento. Não admito que você fale para mim, fale mal dele aqui, porque eu sou amigo dele. E é interessante porque quando contaram essa história... Pastor, essa levantada aí. Eu já vi, irmão, só vou concluir aqui. Vou só concluir aqui. Levantada. Já vi. Então, veja, irmãos, é muito complicado, mesmo que seja verdade, passe no crivo das 3 peneiras, porque às vezes você vai falar uma coisa que vai trazer um mal tão grande, às vezes vai causar uma tragédia numa família, de uma coisa que você contar ou não contar não faria diferença alguma, não faria nenhuma diferença. Aliás, faria diferença sim, para pior, né? Você contar isso para a pessoa, né? Alguém me falou mal de Mário, aí eu vou chegar para Mário e dizer assim, Mário, você não sabe o que fulano me disse a seu respeito. Quer dizer, o que é que eu estou fazendo, irmão? Eu vou semear uma discórdia, um ódio entre 2 pessoas, vou criar uma animosidade, não é? Então tem coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Diga, pastor Edson. Bom dia a todos, pastor Robson, irmão Mário, a todos. Fico muito dia, feliz pastor de... Irmão Mário, já tinha dito para ele que eu não ia conseguir levantar, mas eu não consigo ficar fora daqui, viu? Não consigo. Mas eu queria contar um testemunho, mas antes queria falar uma frase que me salta à mente, dita por Jesus. E ele não falou da fofoca nessa frase, mas quando tentaram falar mal do trabalho de João Batista
procurando criar ciúmes em Jesus, dizendo que ele estava fazendo e acontecendo. O que Jesus disse para aqueles que trouxeram a notícia? Importa que ele cresça e eu diminua. João, no caso, João. Não, perdão, é o contrário, eu errei aqui. João que falou. Ao contrário, João falou, Exato. Importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, a finalidade de João estava sendo cumprida. E ele não iria ter ciúmes da atividade daquele a quem ele veio preparar o caminho. E essa frase, obrigado por me ajudar, Robson, às vezes a nossa mente dá um bug aí. Então, quando ele falou essa frase, importa que ele cresça e eu diminua, esse princípio se combina com o que nós estamos estudando. Toda vez que eu denigro ou falo mal de alguém, eu estou querendo crescer e destruir o outro. Então, é um princípio muito claro. Eu não aceito algo e eu quero pisar em cima do outro. E o inimigo, ele é astuto, ele é o que veio destruir o outro. Ele não veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio realmente para destruir. Então, quem se coloca do lado da fofoca, ele está se colocando do lado do inimigo, ele é um porta-voz do inimigo. Quem se coloca do lado do exaltar o outro, ajudar o outro, ele está se colocando do lado de Deus. E existe também em Hebreus 12, 15, o versículo 14 fala: seguir, se possível, a paz com todos. Mas em Hebreus 12, 15 fala da amargura, não fala da fofoca especificamente, mas fala assim, para cuidado que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Mas lá no início fala que nos priva da graça de Deus. Então, como você é salvo se eu estiver me privando da graça de Deus? Então, quando você fala mal de alguém, você está destruindo alguém, mas está destruindo a obra de Deus por intermédio daquela pessoa. E eu termino com uma história que, se eu não me engano, ano passado contei aqui para vocês. Eu estava fazendo um evangelismo. E esse evangelismo era num salão muito pequeno, cabia naquele salão ali no máximo umas 28, 30 pessoas. E esse salãozinho, a ideia era que nesse bairro, pastor Robson, saísse ali uma igreja adventista, fosse formada uma igreja adventista. Então, o trabalho era pequeno, o único salão disponível para aluguel era pequeno, mas mesmo com o trabalho pequeno, Deus estava conduzindo, e até hoje eu creio que ele estava, de fato, conduzindo, porque hoje essa igreja não só surgiu ali uma igreja grande, mas é sede de um distrito hoje nesse lugar. Fica ali em Linhares, no Espírito Santo, no bairro Ju-Paraná. Mas naquele começo, naquela conferência, não me lembro se estávamos um pouco mais da metade da conferência e estava para dar já frutos, já tínhamos perspectivas de batismos. De repente, eu chego na igreja e não tinha ninguém lá, só a pessoa da recepção. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei para a irmã, né? Ela disse, pastor, não vou falar nada, não. Eu falei, irmã, aconteceu alguma coisa. Ontem o salão lotado e agora vazio. E eu fiquei ali e ela ficava meio desconfiada. Não vou falar nada, não. Eu falei, irmã, se a senhora sabe de alguma coisa, a senhora vai falar sim. Eu preciso saber o que está acontecendo para ninguém ter vindo hoje. Aí ela me contou, pastor, o problema é o senhor. Eu falei, eu? Aí eu falei, mas o que eu fiz, então? Eu quero consertar, né? É que ontem, depois aqui da conferência, já espalhou para todo mundo, o senhor foi visto tomando cerveja no bairro tal. E ninguém mais vai vir, não, pastor. Aí eu falei, eu não me lembro se ela falou depois ou durante o dia, não sei. Sei que ela disse que me viram nesse tal bar. Eu falei, irmã, nem refrigerante eu bebo, para dizer que me confundiram bebendo um Guaraná. Muito menos parar num bar para beber. Aí eu perguntei, a senhora acreditou?
Aí ela ficou vermelha, sem graça. Claro, ela também estava acreditando. A fofoca havia sido feita. Ou seja, o que o inimigo quer é destruir, não a pessoa, não o pastor em si, mas a obra que ele quer realizar. Então, naquele momento, eu só disse, irmã, se a senhora não acredita, ok. Se a senhora acredita, ok também. A senhora acredita? Ela, pastor, realmente que o senhor esteve na minha casa, nem refrigerante o senhor bebeu. Então, vamos orar por isso? Aí começamos a orar. Aí fomos descobrir que uma outra senhora é que teve dessas, pentecostal, teve dessas visões dela aí, que eles têm. O pastor, essas visões, e saiu espalhando. Aí, com oração, foi repreendido o inimigo. Na noite seguinte, um gato pingado veio, na outra, mais um gato pingado. Hoje é uma igreja forte e uma sede de distrito. O inimigo estava tão furioso que, mesmo depois do primeiro batismo, foram 8 pessoas. Naquela mesma semana, já do primeiro batismo da conferência, um acidente grave e uma das batizadas morreu nesse acidente. Aí todo mundo, de novo, está vendo, isso daí é amaldiçoado. E é claro, estou contando isso para vocês, é o seguinte, o inimigo ele está à espreita para destruir as obras de Deus. A fofoca é uma arma, outros eles matam, como ele matou essa senhora, graças a Deus já batizada e salva, e assim ele está aí para destruir a confiabilidade, o amor, o respeito, o desejo que o outro cresça, o apoiar o outro. Ele quer destruir. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós sabemos quem está por trás. Pastor Edson, eu ouvi na sua história aí, eu fui vítima disso também, viu, pastor? Mas o senhor bebeu, irmão Mário? Não. Inventaram, pastor. Na verdade, eu estava realmente sentado em um bar, era um domingo de manhã cedo, e eu recebi a visita de um amigo de muitos anos, que a gente não se via, e eu errei porque realmente eu sentei em um bar com ele, só tinha eu e ele nesse bar, era domingo cedo, e ele pediu uma cerveja e pediu um refrigerante para mim, uma garrafa de refrigerante, e a cor do refrigerante é a mesma da cerveja. E a coisa ficou de um jeito, pastor Edson, aqui é a garrafa de refrigerante, de cerveja, o meu copo ficou atrás da garrafa de cerveja. A garrafa de refrigerante ficou atrás da garrafa de cerveja e a irmã passou e me viu sentado, viu 2 copos, mas não viu a garrafa de refrigerante. O que ela fez? Ela contou para a igreja que eu estava bebendo, e ela disse, eu vi. Realmente ela viu eu sentado, mas ela não chegou lá para saber, irmã Maria aí está bebendo o quê? Não, ela simplesmente saiu falando que me viu tomando cerveja com uma pessoa. Isso deu um problema, pastor. Para encurtar a história, essa irmã foi disciplinada, porque ela não fez o que ela deveria ter feito. O pastor Jair Góes aqui, ele diz que o falso testemunho e a mentira são comportamento dos ímpios, não é? Então, quando eu faço isso, eu estou me unindo a pessoas que não têm o temor de Deus. E lá no livro de Deuteronômio, nós encontramos uma recomendação que era adotada para evitar que as pessoas fossem vítimas de fofocas e mau testemunhos. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará para qualquer iniquidade, por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pessoas que passassem pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Não era só naquele tempo, não, Mário. Até hoje é a mesma coisa. Ninguém pode ser condenado por uma testemunha só. Exato. Então, a pessoa, um fato para ser comprovado, precisa ter 2 ou 3 testemunhas, pelo menos 2 testemunhas, né? Não é uma pessoa só que vai comprovar um fato, ok? Agora, eu queria chamar a atenção de uma outra coisa, viu, Mário? Mas a fofoca só se espalha, sabe por quê? Porque tem que dar crédito a ela. Como o pastor Edson falou aí agora, quer dizer, contaram para ela
que ele tinha bebido, e ela acreditou, ou seja, ela não foi comprovar, né? Eu, às vezes, chamo a atenção de alguns que vêm me contar alguma coisa, pastor, aí tá chateado com alguém, eu tô com raiva de fulano e tal, por quê? Porque fulano falou isso assim, assim, assim de mim. Eu digo, sim, você o ouviu falar? Ele falou para você? Ah, não, ele falou para fulano e tal. Sim, e você tem certeza que ele falou? Você foi lá conversar com ele para saber dele se ele falou? Aí eu ensino um método para você acabar com a fofoca. Qual é? Alguém vem contar para você que alguém falou mal de você, você chama a pessoa na hora. O fofoqueiro você combate assim. O fofoqueiro chegou na sua casa para contar uma história de que alguém falou mal de você, o que é que você faz? Irmão, ele falou e falou, vamos na casa dele agora. Vamos lá agora que eu quero saber dessa história agora. Vamos lá, você vai comigo. Você vai comigo lá. Vamos lá. Aí você vai ver o pulo que o fofoqueiro vai dar quando ele vier contar uma história, não é? De que alguém falou, de que alguém disse, de que alguém falou uma coisa a seu respeito. Chame a pessoa para, naquele momento, ir com você, conversar com quem falou. Você vai ver que o fofoqueiro ele não está disposto a ir lá. Ele não quer ir, de jeito nenhum. Então, aí é a hora de você chamar a atenção. Irmão, então é o seguinte, se você não está disposto a ir conversar com a pessoa que falou de mim, então, quando ele falar de novo, não venha mais me trazer nenhuma história. Então, se o senhor não está disposto a ir conversar com ele, junto comigo, então, não me conte mais nada a respeito de alguém. Se alguém falar de mim para o senhor, olha, pode ficar com o senhor mesmo, não precisa me trazer. Então, nós não devemos dar crédito àqueles que vêm para nós conversar, contar história, entendeu? Promover boatos, né? E outra coisa, quando ele vir falar de uma outra pessoa, a primeira pergunta que a gente deve fazer, você já conversou com ele? Primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa. Você já foi conversar com fulano? Pastor, fulano fez isso comigo, falou aquilo de mim. Você já foi falar com essa pessoa? O primeiro passo é esse, é seguir o exemplo bíblico. Diga, pastor. Acrescentando essa fala, que é importantíssima, né, que você deu agora, essa orientação, é o que eu fiz com aquela irmã na porta da igreja, que eu também sempre faço. Eu falo assim, ok, irmã, agora vamos orar por essa pessoa juntos. A irmã começa a oração pedindo Deus por ela. Vamos orar por ela aqui agora. E geralmente a pessoa não consegue orar. Por que eu estou mencionando isso? Porque quando alguém está sendo instrumento do inimigo, ele não consegue dobrar o joelho, ele fica desconcertado, acabado. E quem destrói o inimigo é o poder de Deus. Quem vai destruir a fofoca, se você foi caluniado, lá em Mateus 5 fala, bem-aventurado, pois, serão aqueles que, quando caluniado, mentindo, disserem alguma coisa contra vós, é porque é o inimigo atuando, mas você está com Jesus. Deus vai te proteger. Você pode até ir para uma fogueira, você pode até ir para um apedrejamento, como aconteceu no passado, por causa de uma fofoca, de uma calúnia, de algum maldizente. Mas, na realidade, Deus ele está, às vezes, permitindo que o maligno se revele. Mas, no poder dele, o inimigo está sendo também destruído e a obra dele avançando. Amém. Veja, aqui o pastor Jair Góes diz que o propósito divino com este mandamento é exatamente erradicar a mentira, a calúnia e a falsidade no meio do povo de Deus, né? Então, nós precisamos lembrar disso. Mário, me permita, ele termina aqui com uma história que a gente às vezes conta quando fala sobre isso, sobre maledicência, né? Ele conta a história das penas aqui. Eu creio que muitos já ouviram falar nessa história, né, de alguém que falou mal de outra pessoa, difamou, e isso causou um trauma terrível. E aí, passado o tempo, disseram que aquela pessoa que tinha sido difamada estava para morrer. E aí a pessoa que difamou, que espalhou as mentiras, foi lá para pedir perdão, né, e querer reparar o que ela tinha feito, o mal que ela tinha feito. Ela disse, você quer reparar? Quero sim, quero. Então faça o seguinte, ele disse, olha, saia aí, recolha as penas que você puder. Vá nesse lugar de granja, recolha penas de aves e traga o que você puder. Ele trouxe lá uns 3 sacos de pena, trouxe sacos de pena. Ele disse, agora você vá naquela montanha mais alta que tem aqui na nossa região e você solte essas penas ao vento. E aí ela foi lá e soltou, cumpriu lá o que estava morrendo, o moribundo pediu. Quando ela voltou lá, disse, pronto, já soltei. Ele disse, agora recolha todas as penas que você espalhou. E aí a pessoa disse, recolher, sim, mas é impossível.
recolher tudo que eu espalhei, porque o vento levou para muitos. Como é que eu vou recolher isso assim? Assim como é impossível para você recolher as penas que você espalhou ao vento, é impossível você reparar o dano que você me causou com aquilo que você espalhou a meu respeito, né? Então, queridos, lembre disso, né? Às vezes, você vai espalhar fatos a respeito de uma pessoa, ou mentira, ou boato, espalhar notícia a respeito de outras pessoas, e será impossível reparar o dano que pode ser causado às pessoas, não é, com aquelas palavras que às vezes a gente espalhou por aí. Então devemos ter muito cuidado. Por isso, passa na peneira, não é, o que você vai falar. E se ela não passar no crivo, não fala, né? Pois não, pastor Edson. Deixa eu complementar uma questãozinha aqui. Se você espalhou como a história, ok. Infelizmente não se recolhe. Mas se você foi vítima, recorra a Jesus. Ele é o único quem vai te socorrer nesta hora. Se você for vítima, recorra a Jesus. E perdoe, né, pastor Edson? E perdoe. Confia nele, que ele é o único que pode livrar. E se for sofrer alguma consequência por causa da calúnia, da fofoca, e sua imagem... Não entre em depressão, não. Entre na presença de Jesus, que ele é o único que sustenta e que nos livra dos ataques do inimigo que vem para destruir e matar. Amém. Pastor Robson, pastor Edson. Olha, o nosso desejo com com a jornada de hoje, conforme nós já vimos aqui, o propósito de Deus divino é acabar de uma vez por todas com a mentira, com a calúnia, né, com a falsidade, no meio do povo de Deus, porque não tem cabimento uma situação dessa. Então, que Deus ele nos ajude, irmãos, conforme o pastor Jair Góes fala, e nos guarde para que possamos viver uma vida irrepreensível. Não seja portador de más notícias, muito menos de fofoca, de mentira, de calúnia. Não é? A irmã Rita está aqui, ela é testemunha, nós somos muito amigos. Não é? E eu já fui chamado aqui, pastor Edson, no nosso distrito, de puxa-saco da irmã Rita. Eu já tive problemas com irmãos, é sério, eu já tive problemas com irmãos porque vieram falar mal da irmã Rita para mim. Eu disse, miserável da língua venenosa, você conhece a irmã Rita? Olha, nós tivemos muitos problemas por conta disso. E, infelizmente, ficou sequelas. Então, queridos, Deus não quer isso no meio do povo dele. Irmã Rita, pois não? O pastor Edson falou algo aí tremendo. Eu fui vítima de um falso testemunho, na verdade, de um complô. E quando eu vi que o diabo estava fechando o cerco em cima de mim, porque um problema, quando Satanás nos acua contra a parede, um problema nunca vem só. Ele tenta nos oprimir. E, paralelo a isso, meu esposo tinha sofrido um infarto. Irmão Mário, como disse, irmão Mário falou, nós somos muito amigos. E o problema que aconteceu estava voltado para a questão da liderança, com uma situação interna. E foi assim, terrível, foi terrível, terrível, terrível. Foi um período que eu não tive palavras, eu só recorri à oração, ao clamor a Deus, né? E orei incessantemente a Deus. E o que ocorreu foi tão sério, em relação, invadiu, assim, chegou a sugestionarem, né? É como se, até a parte da tesouraria da igreja, eu fui... quando não tiveram o que ofender, começaram a ofender, a ofensiva por esse lado, tudo com um propósito maligno. O irmão Mário participou, acompanhou os fatos passo a passo. Quando eu entendi que ali o diabo estava querendo me destruir, estava querendo que eu tomasse uma atitude para rachar a igreja, eu resolvi me recolher e orar. Orei incessantemente, fui para a missão, ocupei meu tempo com a obra do Senhor, ocupei a minha mente com a palavra. Foi quando eu mais estudei sobre Elias. Eu me envolvi, eu disse, Deus, o Senhor toma essa causa em suas mãos,
porque eu mesma não posso resolver. Mas eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustém. Eu deito o sono dos justos. Resolvi o que eu podia resolver, né? Fui a uma situação com uma pessoa doente e deixei nas mãos de Deus. Irmãos, o tempo passou, a mão do Senhor pesou, que o mesmo problema, todos que estavam envolvidos pagaram o preço. Foi ou não foi, irmã Mari? E foi um preço alto, viu, que pagaram. Todos foram o mesmo Sem exceção, problema que pastor Edson. aconteceu, Todos envolvidos pagaram. o mesmo preço. Todos eles, não ficou um. Eu já tinha, sabe, eu pedi tanto a Deus para orar, eu comecei a orar por eles. Eu orava incessantemente, dizia a Deus, tenha misericórdia, porque era uma disputa até do carinho que o irmão tinha por mim. Foi um negócio terrível. Então, quando a gente percebe que o diabo começa a fechar o cerco, o nosso silêncio e recorrer a Deus, porque assim, o diabo usou esse método contra Deus nos céus. Eu levei muito tempo sem entender Deus falar no livro de Provérbios que 6 coisas ele odeia, a 7ª ele abomina. E eu dizia para Deus, mas o Senhor abomina algo. Semear contenda, que está envolvido com falso testemunho, é pior do que o derramamento de sangue, Senhor. Passei muito tempo sem entender aquilo ali, que Deus chama essas atitudes de filho de Belial. Mas eu entendi que o diabo fez isso nos céus. Ele defamou o nome de Deus. E olhe o preço que foi pago. O caráter de Deus foi vindicado para a honra e glória do nome dele. Então, aquele brado do está consumado acabou. O nome de Deus, a justiça veio à tona. A gente não entende essa guerra que é fora do nosso alcance, só sabemos que estamos nela. Mas o que aconteceu para tudo isso, a dimensão desse grande conflito, não é uma história nossa. Por isso eu tenho absoluta certeza que não há problema neste grande conflito que o Senhor não tome partido. Então, um dos dias eu estava ocupada quando alguém me ligou e disse, irmã Rita, a senhora viu o que está acontecendo com fulano? O nome dele está no Face, está em tudo, está a maior esculhambação com o nome dele. A senhora olhou, eu digo, eu não olhei e nem vou olhar. Eu disse, faz o seguinte, ora por ele nesse momento. Orei, e depois o tempo passou uns dias, aí ele tentou, não sei o que veio na mente dele, ele me fez uma ligação, e eu disse, ele falou, olha, mãe, olha, a senhora está vendo tanta conversa com o meu nome? Eu digo, meu amigo, eu não estou vendo nada, eu não tenho interesse em saber. A minha pergunta a você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Ah, não, então se não tem, não precisa você se justificar, porque eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a sua salvação. Uma coisa eu vou te dizer, você está bem com Deus? Se você estiver bem com Deus, não se preocupe, porque o Senhor vai se levantar a teu favor. E o tempo passou, e graças a Deus, para a honra e glória do nome de Deus, estou aqui. E Deus, assim, ele vindica seu povo, ele restaura, assim. Então, Satanás ele pode espalhar o que quiser. Quando Deus se posiciona, acabou, não tem o que ver. Então, o nosso refúgio é o Senhor. Existem coisas que se tornam exacerbadas que você pode ir lá e pôr um ponto naquela situação. Mas existe circunstância que você não tem o que fazer. É a sinagoga do diabo que se ajunta e você nada pode fazer naquela situação. Por assim, com Jesus, o método para levar Cristo ao Calvário não foi o falso testemunho, não é? Ainda Pilatos viu, mas esse homem não tem pecado. E aqueles infelizes, né? Quando eles viram que não tinha para onde, que toda mentira estava à vista, ele diz que caia sobre eles o sangue de Jesus, o sangue do inocente. Não, a gente entende que uma pessoa que se envolve a querer destruir uma vida, a querer criar situações, a levantar projetos nítidos, a tentar deter você de todas as formas, querer arrancar de você o que Deus te deu, só pode estar usada por Satanás. Quem está doente é quem está fazendo. Nós estamos sãs. Então, se estamos sãs, unção não é para amparar um doente, então nossa posição diante de Deus é essa. E eu creio, porque o testemunho é fiel e verdadeiro para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Obrigado, irmã Rita. Você era uma potência. Não, Queridos, chegamos ao final
Nosso desejo, pastor Edson, pastor Robson, irmã Rita, demais amigos, é que nenhum de nós venhamos fomentar esse tipo de situação. Eu tenho certeza que nenhum de nós temos prazer nesse tipo de coisa. Não levante falso testemunho. Se alguém vier fazer isso de alguém falando para você, não dê ouvidos, irmãos. Faça exatamente o que foi dito aqui. Deixe que Deus conduza. Faça como o pastor Robson falou, o pastor Edson fez, irmã Rita e tantos outros. Não seja, queridos, depósito de fofoca e não semeie isso. É o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Deus assim nos abençoe, queridos. Vamos encerrar cantando um hino que eu gosto muito de cantar aqui com vocês, e isso faz sentido para mim, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Vamos louvar o Senhor e assim encerraremos a nossa jornada de hoje, falando sobre o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Vamos louvar o Senhor. Entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Possamos, queridos, crescer na graça todos os dias, a cada instante estarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso grande Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu creio com toda certeza que o Espírito Santo nos conduziu mais uma vez a colocarmos isso em evidência para que nenhum de nós sejamos instrumento daqueles que fazem fofocas, né? Mas que pela graça de Deus possamos nos manter firmes, não fazer nada que venha desonrar o nome do nosso Deus.
que a sua boca, que os seus lábios sejam instrumento de Deus para levar esperança, salvação, alegria e paz. Nunca para fazer disseminação, fofoca, intriga, nada disso, irmãos, porque isso não vem de Deus. Lembre-se, queridos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Quero agradecer ao pastor Edson mais uma vez, sempre muito bem-vindo, pastor Edson, suas orientações, seu conhecimento, tem nos ajudado bastante. Pastor Robson, uma alegria ver aqui a irmã Rita, minha grande amiga, e é muito bom estar aqui com vocês. Pastor Robson, quero convidá-lo ao Senhor, encerrando então a jornada de hoje, lembrando, queridos, que amanhã nós temos mais uma vigília, né? Saímos de uma vigília agora do MASC e amanhã teremos outra. Aliás, não, terça-feira nós teremos a vigília, 2h30 da manhã. Pastor Robson, nos apresente a Deus, por gentileza. Muito bem, vamos orar, irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, Deus poderoso, Deus criador, mantenedor, redentor. Louvado seja o teu nome pelas tuas orientações para a nossa vida. Sabemos que vivemos num mundo que está envolvido num grande conflito, onde o inimigo trabalha para destruir nossas almas, para destruir nossa comunhão com o céu e para destruir nossa comunhão uns com os outros. E existem muitos artifícios que o inimigo usa para nos levar longe de ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria para nos conduzirmos e que atentemos bem à voz da tua palavra, para que possamos ser os filhos da verdade e possamos, Senhor, com sabedoria e com prudência, lidar com todas essas situações. Ajuda-nos, ó Pai, a ser fiéis ao Senhor, que não façamos parte daqueles que disseminam o ódio, que disseminam a maledicência, que disseminam informações falsas, que provocam divisão, dissensão, intriga, contenda entre pessoas. Mas, como disse o Senhor Jesus, que da nossa boca só sai a palavra que promova a edificação, o crescimento e o amor. Que o Senhor faça de cada um de nós um instrumento da tua paz, para que possamos promover a união das pessoas, o bem-estar das pessoas, que possamos exaltar aquilo que é positivo nas pessoas. Se porventura fomos vítimas desse tipo de atitude, Senhor, nos dê um coração perdoador, que possamos perdoar aqueles que porventura tenham nos magoado, tenham nos prejudicado em alguma coisa através de palavras e de falsos testemunhos. E ajuda-nos a estar entre aqueles que hão de promover o bem e a salvação das pessoas. Usa-nos, portanto, para a glória do teu nome e para a salvação e edificação do teu reino. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo que sejamos condutos de bênçãos neste dia. Oramos agradecidos por isso, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado a todos, um ótimo dia. Lembre-se, amanhã tem a vigília. E um outro detalhezinho importante, queridos. Eu oro por você, você ora por mim. E Deus sempre vai estar agindo com cada um de nós. Um grande abraço, um ótimo dia. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Deus.